Hoje à noite vamos falar em Atos 3, vamos voltar um pouquinho aí, para falar, de um Deus que realiza maravilhas. Um Deus que realiza maravilhas. Esse texto é a cura de um coxo, de um paralítico. A porta do templo chamada Formosa, uma porta grande, uma porta de bronze, a porta onde mais passavam as pessoas para adentrar o templo, para o momento da adoração ou dos sacrifícios. E esse paralítico, coxo de nascença, ele era levado sempre à porta do templo, e ali ele colhia as esmolas para o sustento da sua vida, na misericórdia, na compaixão daqueles que iam adorar o Senhor. Ele já se apresentava ali, já vivia ali há 40 anos, se nós formos olhar para Atos capítulo 4, verso 22, 40 anos, nós vamos ver na leitura desse texto que todos os dias, diariamente, ele era colocado lá, para receber esmolas, para ganhar sustento, para ser auxiliado pela compaixão. Acompanhe com atenção. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Veio ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo, que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Que o Senhor acrescente graça ao nosso coração, quando passamos as nossas reflexões, junto à sua bendita e eficaz palavra. Amém. Louvado seja Deus. O Deus que realiza maravilhas. Os apóstolos foram instrumentos de Deus no início da história da igreja cristã, para o realizar de muitos sinais e prodígios. Muitas maravilhas foram feitas por intermédio também dos apóstolos. Isso trazia para a vida da igreja a certeza de que Deus estava presente. O realizar de milagres é o realizar daquele para o qual não há impossíveis. Não é o agir de uma pessoa, não é a capacidade de um ser humano, é agir de um ser superior. O judeu sabia bem, é o agir de Deus. Sinais e prodígios dava credibilidade ao povo de Deus e à igreja de que Deus estava no meio dela. Deus caminhava com essa gente. Deus lhes capacitava para cumprir a sua ordem dentro do propósito que Deus tem. Deus acreditava com os milagres a mensagem da igreja, porque ela vinha acompanhada de poder dos céus. Quando Nicodemos sentou com Jesus em João capítulo 3 e procurou a Jesus no capítulo 3, no versículo 2, algo que ele identifica
em Jesus, além de ser rabi, é saber que ele vem da parte de Deus. Então a Rebeca ajudou aqui, ó. Esse de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha o reconhecimento aí, de que Deus está presente, de que Deus está se manifestando, de que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, que vem da parte de Deus, através de sinais e prodígios. Ninguém pode fazer os sinais, se o Senhor não estiver com ele. Então a igreja está sendo creditada como povo de Deus, pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres, que Deus vem realizando através dos apóstolos, no início da era cristã. Jesus em João capítulo 9, verso 33, está defendendo a sua autoridade. Ele chega a dizer: eu vim da parte do Pai, quem conhece a mim, conhece o Pai que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do Pai, exercer com obediência o propósito para o qual Ele me enviou, salvar o perdido. Eu sou luz de Deus nas trevas. Eu venho dissipar a escuridão. Porque os principais dos judeus estavam perseguindo Jesus, estavam questionando Jesus sobre sua autoridade, sobre a sua linhagem, sobre o seu propósito. Mas quando chega no capítulo 9 de João, no versículo 33, Jesus vai dizer: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele estava se referindo a um milagre realizado também. O milagre de dar vistas ao cego, que ele encontrou junto à cidade, e que ele pegou da sua saliva e misturou na terra, no pó da terra, e fez uma lama, e passou nos olhos do cego, e disse: vai lá e lava. E ele foi e lavou, e quando ele lavou os olhos, ele passou a ver plenamente. Sinais e maravilhas, que identificam que viemos da parte de Deus. Não é João, não é Pedro, mas é a sua confiança, é a sua certeza, é a sua fé no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. É sempre Deus que faz maravilhas, mas Ele usa de pessoas, da igreja, dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que exercem a sua fé no Senhor. Então, essa é a primeira verdade que a gente tem que entender, né? Nosso Deus é Deus de maravilhas, e quando Ele realiza maravilhas no meio do seu povo, junto à humanidade, Ele está identificando aqueles que são seus, no manifestar do seu poder, dizendo: esses são enviados em meu nome, esses se levantam em meu nome, esses vivem para a glória do meu nome, esses são aqueles que são levantados para servir o meu propósito, o propósito que eu tenho de estender o reino, de fazer discípulos, de alcançar o pecador com graça. Foi assim com Jesus, e foi assim também conosco, né? Tem sido assim com a igreja, com os apóstolos. Então Pedro e João se dirigem ao templo. 3 eram os horários, 3 vezes ao dia, do judeu ir ao templo: às 9, às 3 da tarde e às 18. Às 9 e às 3, eles iam ao templo, não apenas para orar, mas também para oferecer sacrifícios, oferecer as suas ofertas de gratidão, de rogo por perdão, de busca por misericórdia. Iam também ao templo para expressar seu amor ao Senhor, sua confiança no seu agir. Adoravam a Deus, realizavam sacrifícios e voltavam. Pedro e João são apóstolos de Cristo. Não deixam de ir ao templo, não deixam de orar, porque a oração é uma prática comum dos cristãos, é uma prática comum daquele que crê, daquele que busca o Senhor, daquele que está sempre pronto, né, para expressar ao Senhor a sua confiança, mas também a sua gratidão, o seu reconhecimento pelos seus feitos. Eles vão ao templo, nesse dia em especial, provavelmente 40 dias depois da ascensão de Cristo.
Eles vão fitar nos olhos o paralítico que está ali há 40 anos. Só você olhar aí com carinho, capítulo 4, verso 22. 40 anos. Um coxo de nascença. Alguém que nasceu com um problema de saúde que não tinha cura. E que era levado diariamente ao templo. Diariamente. Algum familiar, algum amigo. Alguém o levava à porta formosa do templo. A maior das portas. A mais gloriosa. Por onde passava mais gente. Porque ele tinha a oportunidade de ser melhor assistido. Na sua solicitação por socorro. Era levado para receber auxílio, esmolas, que pudessem dar sustento à sua vida e colocar pão, quem sabe, à sua mesa. Não é por um dia, nem por 2 dias, nem por um ano, por 40 anos. 40 anos na sua vida era assim. Mas nesse dia em especial, ele se dirige a Pedro e a João, solicitando uma esmola, mas recebe de Deus, por intermédio dos apóstolos, muito mais do que isso. Há uma expressão aqui, de Pedro e de João, quando tem a sua atenção chamada pelo coxo, pelo paralítico. Ele vai dizer a ele, olhe para nós. Normalmente aqueles que mendigam têm um olhar mais abaixado, têm a cabeça às vezes baixa, não tem um semblante para cima, não tem a coragem, nem o hábito de olhar, fitar nos olhos, encarar as pessoas a quem eles pedem auxílio e socorro, porque estão numa situação de humilhação, estão numa situação de necessidade. Então o fazem com humildade. Mas diz o texto que ele então olhou, fitou os olhos em Pedro e João, como lhe foi solicitado por Pedro. Olhe para nós. Irmãos, nós temos que zelar por trazer para dentro da nossa vida uma característica como essa que Pedro e João têm agora aqui ao se dirigir ao templo. Porque nós adoramos a Deus também. Nós vamos também ao templo, nós cultuamos, não 3 vezes ao dia, mas nós temos o nosso momento também devocional de apresentar a nossa vida diante de Deus, no nosso viver. Junto à nossa vida e à nossa volta, e cruzando conosco as ruas, e quem sabe até na própria calçada que cruzamos aqui na entrada do templo, existem pessoas necessitadas das mais diferentes necessidades. Existem pessoas vivendo seus traumas, suas lutas, suas dores, suas impossibilidades. São ovelhas que não têm pastor, as quais Jesus manda que a gente deva se compadecer delas. E se atentar para as suas dores, e para as suas fragilidades, e para as suas lutas. Sobretudo, se atentar aos danos que cada vida tem vivido, tem passado, tem enfrentado em razão dos seus pecados, por não conhecer o Senhor como nós conhecemos, por não ver em Jesus quem de fato nós vemos, o Salvador, que purifica o coração daquele que crê. E Pedro e João tomam a atitude de se identificar bem, ele fala, olhe para nós, olhe para quem fala com você, olha para quem está diante dos teus olhos. Está chamando a atenção, porque ele está chamando a responsabilidade também. O que vai acontecer? Vai levar glória ao nome de Deus. Mas vai acontecer, porque pessoas vão ter a coragem de se identificar, e se identificar como aqueles que creem no nome de Cristo. Para curar as feridas, para ajudar o ser humano a enfrentar suas mazelas, para apontar um caminho, que muda a realidade, que transforma a história daquele que nos fita nos olhos. Às vezes nós não temos coragem de nos identificar assim não.
Nós preferimos que as pessoas nos olhem como elas nos vê, ou preferimos que elas continuem passando de cabeça baixa, e que nós sejamos anônimos, desconhecidos, para não nos comprometer. Não nos comprometemos com a fé, não nos comprometemos com o Senhor, não nos comprometemos com a igreja, não nos comprometemos com o propósito que Deus tem, ao nos levantar como sal da terra e luz do mundo. Essa atitude é uma atitude de coragem, é uma atitude que o identifica como discípulo de Cristo. Num tempo que nós não podemos esquecer, discípulos de Cristo estão sendo perseguidos, estão sendo açoitados, estão sendo presos, estão sendo mortos. Por causa do seu amor ao Senhor, por causa do sustento do nome de Cristo nas suas vidas. Mas esses homens não têm nenhum temor de se identificar com Jesus o Cristo, com Jesus o Nazareno. Ele chama atenção, ele assume a responsabilidade, ele quer que esse paralítico saiba, vocês estão diante de um servo de Deus, de um discípulo de Cristo. Quero chamar a sua atenção para isso, é importante que você se identifique assim também. Que você fite as pessoas nos olhos, ou faça elas olhar para você como o servo de Deus que você é. No bairro onde você vive, ou na escola onde você estuda, ou na empresa onde você trabalha, ou no ambiente social com quem você convive, ou, quem sabe, cruzando na rua aí com um desconhecido hoje, mas que você percebe que precisa ser assistido como esse paralítico à porta formosa do templo. Olhe para nós. É importante nos identificarmos. É importante assumirmos as responsabilidades da nossa fé, do nome que representamos. Depois eles vão fazer uma grande declaração. Não temos ouro, não temos prata. E é isso que o mendigo pedia, e é isso que ele entendia que precisava. É por isso que ele era levado à porta do templo há 40 anos, todos os dias. Quando começa o discurso de Pedro, ele deve ter pensado assim, bom, eu estou fitando os olhos e esperando receber alguma coisa. Esse sujeito já começa dizendo o seguinte, não tem dinheiro nenhum. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, meu bolso está vazio, minha conta bancária é zero. Não tenho dinheiro. Então ele deve ter pensado muito que rapidamente, ou mesmo que rapidamente. Por que ele quer então que eu olhe para eles, né? Para que eu identifique bem aquele que não tem nada para fazer por mim, aquele que não pode me dar nem um tostão, nem um trocado, para o auxílio, para o socorro do sustento da minha vida, para que eu possa ter condição de levar um pão para a minha mesa. Então ele não recebe aquilo que ele espera, mas ele recebe algo maior que Deus reserva. Ele vai dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Um coxo de nascença. Alguém que nunca andou, que nunca se colocou em pé. Não sou médico, não entendo de medicina, mas sei ler os comentários. Lucas era médico. Lucas é detalhista quando tem cura. Pelo conhecimento clínico que ele tinha, quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas. Ele diz assim, os tornozelos se fortaleceram. Era um problema na parte do tornozelo, na parte de baixo lá, que liga o tornozelo com o pé. Esse era o problema que ele tinha, é uma coisa que não deixava ficar de pé por problemas lá no tornozelo. Os tornozelos se fortaleceram, as juntas, e ele se colocou de pé. Às vezes, um médico poderia me dizer qual que era a enfermidade, com precisão. Eu não sei precisar, mas eu sei que Lucas dá os detalhes. E ele se coloca de pé. E ele recebe o agir maravilhoso do Senhor, que o cura da sua enfermidade de nascença há 40 anos. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Diz a história da igreja que Tomás de Aquino foi visitar o Papa.
Tomás de Aquino foi um grande homem de Deus, escreveu muitos livros de riqueza teológica para nós. No seu tempo foi visitar o Vaticano. O Vaticano, como hoje, é de uma opulência, de uma grandeza, de uma riqueza muito grande. A igreja era assim, no tempo de Tomás de Aquino. Diz a história que ele caminhava então com o Papa, e o Papa ia mostrando as grandezas, né, do Império do Vaticano. Seus templos luxuosos, seus palácios, suas terras, quem sabe declarando as suas riquezas, seus cofres abastados. E diz a história que em determinado tempo, o Papa vai dizer assim para Tomás de Aquino: não podemos mais dizer, não tenho ouro e não tenho prata. Muito bom, estamos abastados. Que Tomás de Aquino tenha dito, mas também não temos dito, levanta e anda. É muito mais. Temos da graça, do favor de Deus, do que temos riqueza para oferecer. É muito mais sabermos que estamos no centro da vontade de Deus, no agir de Deus em favor de uma vida, do que temos a nossa conta bancária bem abastecida. A igreja de Cristo hoje tem ouro e tem prata. Você tem também, graças a Deus. Você tem uma boa despensa, você tem uma casa que te abriga bem, você tem uma cobertinha quentinha para te acolher, você tem condição de vir ao templo, você tem condição de fazer viagens. Alguns têm mais, outros têm menos, mas graças a Deus todos nós temos ouro e prata. Mas não podemos deixar de ter a confiança e a fé que esses apóstolos disseram, para chamar a atenção para eles e para serem instrumentos de Deus no realizar de uma maravilha na vida de alguém. Na vida de alguém que Deus quer alcançar, na vida de alguém que Deus quer atingir, na vida de alguém que Deus quer assistir, na vida de alguém que Deus quer socorrer a partir da sua vida e da minha. Sobretudo em razão da nossa fé. Às vezes, para Deus fazer um milagre, Ele precisa ver a fé no coração da pessoa. Nesse caso aqui, não há fé, não há confiança no coração do mendigo, do paralítico. Ele não pede cura. Ele pede ouro e prata. Deus não dá ouro e prata, Deus dá cura. Deus faz o mais, Deus faz o melhor, Deus faz o que ele não esperava receber. Deus dá, Deus cura a cura física e Deus cura a cura da enfermidade da alma. Esse paralítico passa a ter fé, entra no templo, saltitando, pulando, louvando a Deus, glorificando a Deus. Há uma cura espiritual, há uma cura física, mas há uma cura espiritual. Agir de Deus por intermédio de Pedro e João. Olhe para nós. É melhor não ter ouro nem prata, se tivermos da graça de Deus, do favor de Deus, que assiste a nossa vida, que pode assistir a vida daqueles que estão à nossa volta, padecendo também nas suas dores, nas suas enfermidades, nas suas mazelas, nas suas lutas, nas suas aflições, nos seus pecados, na sua falta de fé, na sua falta de Deus, na sua falta de luz, envolvido pelo reino das trevas. O momento é momento de oração. Pedro está indo, João também. Todos os dias iam ao templo. Iam para orar, para buscar a Deus, e agora levaram da graça de Deus ao coração desse paralítico. Ele pede ouro, ele pede prata, Deus, através dos apóstolos, leva graça e favor inesperado. Nosso Deus é o Deus de maravilhas, que faz mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. John Stott, no seu livro A Verdadeira Obra do Espírito Santo, diz que o Senhor age assim por propósito, e aí eu quero levantar esse item com você. Nosso Deus faz maravilhas, mas faz sempre quando Ele tem propósitos. Quando Ele tem um motivo especial, num momento especial. Num querer de Deus precisa ser realizado, que não pode deixar de ser feito.
Quando Deus vai trazer as leis ao povo de Israel, por meio de Moisés, é o período que ele realiza muitos sinais e prodígios. Está preparando o povo para acolher a lei e o mandamento que vai vir. Tempo de Moisés, tempo de muitos milagres, tempo de muitos prodígios, tempo de muitos feitos extraordinários do Senhor. Você conhece as pragas do Egito, o abrir do Mar Vermelho, o conduzir do povo pelo deserto, 40 anos, o maná que vem dos céus, a nuvem que cobre a cabeça, a água que sai da pedra, o livramento da morte, da picada das serpentes, a entrada na terra prometida, o estabelecimento das leis, dos mandamentos, para que vendo e contemplando os feitos de Deus, se prostrem diante de Deus em obediência. Depois vem um momento em que Deus quer estabelecer o monoteísmo, provar que há só um Deus. Há muitos deuses diante da imagem da cabeça do ritual religioso dos homens. Há o princípio politeísta. Mas Deus quer estabelecer o seguinte: de verdade só existe um Deus. Quer estabelecer que o Deus verdadeiro e único é só Ele. O tempo dos profetas, principalmente Eliseu e Elias. Elias e Eliseu, nessa sequência aí. Muitos sinais e prodígios foram feitos por meio de Elias e Eliseu. Deus está estabelecendo o quê? Só há um Deus. Nada de Baal, nada de postes ídolos. Só há um Deus verdadeiro, aquele que cospe fogo dos céus. Aquele que responde, aquele que clama. Muitos feitos, muitos sinais, para estabelecer um propósito. Só existe um Deus verdadeiro. Muitos sinais, muitos prodígios, quando? Na vinda de Cristo, no ministério de Cristo, está se estabelecendo um reino. O Filho de Deus está entre os homens, é o Emanuel. Sinais e prodígios são feitos, para quê? Como nós já lemos em João, para que fique certo, de que Ele é o Filho de Deus, porque ninguém que não é enviado de Deus pode fazer os sinais e os prodígios que Ele faz. Está se estabelecendo um reino ao propósito de Deus, estabeleceu o seu reino entre os homens. Apóstolos fazem sinais e prodígios. Deus realiza das suas maravilhas. Por quê? Ele quer expandir o reino de Deus. Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas ir até os confins da terra. Há um propósito de Deus, alcançar o perdido, com a graça que Ele estabeleceu na cruz. Por que eu estou evidenciando essa coisa para você? Porque às vezes nós pedimos de Deus algumas maravilhas que não acontecem. Alguns irmãos aqui já sabem, eu já declarei aqui de púlpito algumas vezes, quando eu era pequeno, bebê, né? Fui identificado com desidratação, num tempo difícil para a cura da desidratação, fui enviado para casa para morrer em casa, não tinha saída para mim mais nos recursos clínicos, né? Mas pessoas que se colocaram em oração, familiares, igreja, irmãos de outras igrejas, e pela graça de Deus eu estou aí, vivo, firme e forte. Deus disse sim. E eu entendo que é porque Ele tinha propósito com a minha vida. Eu não morrerei até o Senhor cumprir em mim todos os planos. Não tem um cântico assim? Que o Senhor declarou para mim, preparou para mim. Há um propósito de Deus para fazer. Nós já oramos por outras pessoas, eu já orei por outras pessoas, que Deus abençoou e foram curadas. Deus teve um propósito. Já orei por outros também que morreram, que partiram, que estão na eternidade. Não era o propósito de Deus curá-los naquele momento. E é bom que a gente entenda isso, porque o nosso Deus é o Deus que faz maravilhas, mas faz as maravilhas dentro do propósito que Ele tem. Deixa eu provar para você dentro do texto. Quanto tempo esse paralítico está à porta do templo? 40 anos. Quantas vezes na Bíblia você ouviu dizer que Jesus foi ao templo? Jesus, o Filho de Deus, que fez sinais, maravilhas,
que curou cegos, que curou coxos e aleijados. Muitas vezes Jesus passou por esse homem que estava à porta do templo, todo dia ele era colocado lá. Mas o propósito de Deus de realizar maravilha na vida daquele homem era agora na vida de João e Pedro, não foi por intermédio de Cristo. Porque assim era o propósito de Deus. Cristo passou, encontrou o paralítico esmolando. Deve ter olhado para ele e disse: aguarde aí, fique aí mais um tempo. Daqui a pouco a graça de Deus vai se revelar. Mas não hoje, não comigo. Houve um momento em que ele entrou num local onde que tinha só enfermos. Ele entrou e curou um paralítico, que há 38 anos estava lá. Curou esse homem e saiu. E deixou os demais lá. Porque existe propósito de Deus no realizar das suas maravilhas. Nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, mas nós temos que confiar na soberania e no propósito de Deus. Nosso Deus é Deus que pode e faz, mas dentro do propósito que Ele tem. Ele não usou Jesus, seu filho, não para essa cura aqui, mas usou a Pedro e João, que é muito menor que Cristo, mas que estava sendo um instrumento nas suas mãos, para proclamar a honra e a glória ao nome de Cristo, o Nazareno. Para encerrar, existe propósito de Deus, não podemos esquecer. Se não for dentro do propósito de Deus, Deus não vai fazer. Ele faz quando Ele e como Ele quer. Mas há uma verdade nesse texto que você não pode esquecer. A cura leva à alegria e leva à adoração. Quando o agir de Deus vem, não tem como o homem não se alegrar nos feitos de Deus. É alegria. É saltar de alegria, é pular de alegria, é entrar no templo, adorando a Deus, glorificando a Deus. Um testemunho está sendo dado. Por que um testemunho está sendo dado? Todo mundo que está dentro do templo, um dia passou por aquela porta, nos 40 anos que esse homem está ali esmolando. Porque 3 vezes ao dia eles iam ao templo. E é impossível que em 40 anos ele não desejou passar pela porta formosa, a porta de bronze, a porta grandiosa, que levava aos átrios do templo. Diz o texto que quando aquele homem entra com alegria, glorificando a Deus, do agir de Deus, que ao atuar em nossa vida e em favor da nossa vida, promove alegria e exultação no nosso coração, aqueles que estavam dentro do templo identificaram dizendo: esse é o coxo que ficava lá, na porta formosa do templo, que esteve ali por 40 anos, o coxo em favor de quem eu já joguei algumas esmolas, já dei alguns tostões, algumas vezes, nas muitas vezes que vim ao templo por compaixão. Ele está de pé. Mais do que isso, ele está pulando, exultando em alegria, adorando a Deus, pelo agir soberano que a maravilha de Deus realizou em seu favor. Quem encontra a maravilha de Deus, a graça de Deus, por fé sua ou de alguém, exulta em alegria, porque o nosso coração se alegra quando identificamos o agir de Deus em nosso favor, em favor daqueles que estão à nossa volta. Há júbilo no coração do homem, há festa, festejos nos céus. Então eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a confiar no firme e no bom propósito de Deus com a sua vida, com a sua casa, com alguém que tem passado por uma luta, com aquela pessoa que você cruza as ruas aí, quem sabe há 1 ano, há 2 anos, há 40 anos, que vive as suas debilidades, as suas fraquezas, ou que tem andado no caminho de morte, no caminho escorregadio, no caminho, na estrada dos danos do pecado. Quero convidar você a clamar, acreditando que há um propósito de Deus, de alcançar essa vida, de alcançar essa pessoa, nesse momento, nessa situação, nessas circunstâncias que é difícil para nós, que traz uma
condição impossível para você socorrer, mas que está ao alcance do agir de Deus. O Deus que manifesta as suas maravilhas através do clamor do seu povo, do testemunho da sua gente, da sua igreja, dos seus servos, das suas servas, da confiança, da fé que você tem. Às vezes essa pessoa não tem ainda, mas vai ter, porque você é confiante no Senhor e Deus vai atender a sua prece. E quando ela contemplar o feito de Deus, ela vai exultar em alegria, porque uma cura maior, um agir maior vai acontecer, o agir da conversão, do conhecimento daquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz.